Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. No programa de hoje eu vou entrevistar esta figura sensacional, um grande humorista que criou diversos personagens, dos quais todos nós nos apaixonamos. No programa de hoje eu recebo Felipe Xavier. E aí, Muito Cláudia? bem-vindo, Felipe. Tudo bom? Tudo bem, e você? Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Que delícia de conversa vai ser hoje, Felipe. Que gostoso, Felipe. Legal. Bem-vindo. Obrigado. Felipe, conta um pouquinho pra gente da tua vida. Como é que começou isso tudo? Olha, eu comecei a trabalhar em rádio meio que por acaso, né? Isso que é engraçado, porque eu comecei na escola brincando de gravar. Eu mais dois colegas de escola, a gente tinha essa brincadeira nossa de fazer sátiras de programa de TV, de humor, de comercial, de novela. A gente gravava isso na época em fitas cassete. Que incrível. Que era o que tinha na época, Sim, né? era o que tinha. E era uma brincadeira nossa. Aí terminou o colégio, cada um foi fazer faculdade, eu fui fazer arquitetura. Você foi fazer arquitetura? Fui fazer arquitetura, fiz FAO. O Paulo Bonfá, que era outro nosso colega de escola, foi fazer FEA, economia. E o Marco, que era o terceiro amigo, foi fazer ECA. Foi o único que foi fazer rádio e TV. Sim. E aí ele, no primeiro ano de faculdade, ele teve que fazer um programa. O professor de rádio e TV pediu para ele fazer um piloto de um programa de rádio. Tá. Ele quis fazer um programa de humor. E como a gente tinha essa brincadeira nossa interna, né, de fazer sátiras e tal, ele me chamou para fazer as vozes para ele no programa. Maravilhoso. E o negócio ficou tão bom que o professor, quando viu o resultado, né, o pilotinho de um programa de meia hora, ele falou, pô, leva isso aqui na Rádio USP. E a Rádio USP dá oportunidade para os alunos. E aí a gente foi. E assim a gente ganhou um horário na Rádio USP. É mesmo? Aos sábados à tarde. E começamos a fazer rádio. E como os três eram alunos da USP, né, a gente podia, então, os três estavam qualificados para ter um programa na Rádio USP. E assim fizemos um programa lá, que era um programa de humor, passava sábado à tarde, chamava-se Rádio Alegre. E durante 4 anos. E a gente se divertia, brincando, tal. Era uma oportunidade da gente se encontrar, né? Amigos de colégio, cada um estava tocando a sua vida. Eu fazia estágio em arquitetura, né? O Bonfá, ele estava fazendo as coisas dele. Ele tinha trabalhava numa empresa de ar-condicionado. O Bianchi trabalhava numa empresa de rádio notícia. E a gente tinha esse nosso encontro às segundas-feiras para gravar esse programa que ia ao ar aos sábados. Até que um dia a gente, do nada, recebeu um telefonema, que era o Luiz Augusto Alper, que era o diretor da 89, que era a rádio de maior sucesso na época. Muito lógico. Isso a gente está falando de que ano? De 95. Tá. Então a gente fez o programa Rádio Alegre, na Rádio USP, de 91 a 95. Que não poderia ter um nome melhor, né, Felipe? É só alegria. De 91 a 95 a gente fazia um programa semanal, sem ganhar um tostão, só pela diversão. Que era o trabalho do seu amigo. Que começou como um trabalho de faculdade, que daí virou um programa, né? Que, na verdade, esse trabalho de faculdade tinha como origem as brincadeiras que a gente costumava fazer na época de colégio. Então, aquilo deve ter sido maravilhoso. E era uma extensão da nossa brincadeira. Claro. E era uma coisa super despretensiosa. A gente ia lá porque a gente se divertia. Assim. Basicamente, a gente ia lá porque a gente gostava de fazer. E um dia surgiu esse convite. Aí a brincadeira virou séria. Ficou séria. E aí que começou, propriamente dito, os Sobrinhos do Ataíde. Ficou o primeiro grupo que eu tive, que foi em 95 na 89 FM. A gente abandonou o nome Rádio Alegre. Tá. Fizeram um brainstorm lá na rádio pra gente descobrir qual era o nome do grupo. E por que Sobrinhos do Ataíde? Era um nome aleatório. Um nome totalmente aleatório. O nome já é muito gostoso, é muito engraçado. Então Ataíde não existia. Não existia. Ninguém era sobrinho do Ataíde. A ideia do Luiz Augusto, que era o diretor artístico na época, era de trazer uma coisa que gerasse uma dúvida. Assim, tipo, podia ser os
os primos do vizinho, os amigos do cunhado, os irmãos da sogra, sei lá, qualquer coisa, os sobrinhos do Ataíde, entendeu? É alguém que você não conhece, porque a rádio estava mudando, a rádio vinha de uma programação super radical, assim, de rock, era bem pesadão, rock, né? Mas ela era bem pesadona, bem lado B e tal, e os caras queriam tirar isso e tornar a rádio rock mais pop, né? Certo. Então eles estavam nesse movimento, e nesse movimento de suavizar a rádio, cabia trazer um humor, e eles queriam trazer um humor diferente, um humor que fosse irreverente, que não fosse igual o que se estava fazendo na época, que era a sátira do Silvio Santos, do Lula, do Paulo Maluf, né, das coisas que faziam na época. Nossa, Paulo Maluf. Quem não imitava o Paulo Maluf? As pessoas imitavam o Paulo Santos, Maluf, Silvio Santos. E a gente não imitava ninguém, a gente fazia um programa que era uma sátira do nosso dia a dia ali de moleque, eram jovens, né, 18, 19 anos de idade, brincando, tirando sarro do nosso cotidiano. E isso causava muita identificação com o jovem. Os jovens, né, paulistanos, eles se identificaram com o nosso estilo de humor, e aí a gente fez muito sucesso na época, né? Foi... Que delícia. Vocês já tinham criado os personagens nessa época da Rádio Alegre? Já tinha. Quem nasceu nessa época? O Peterson Foca. O Peterson Foca. Que era o surfista, que falava: choras, maluco! Uhul! Foca é animal! Maluco! Muito bom. Veio um filme na nossa cabeça. Era o personagem que eu fazia, que era o surfista, que era engraçado. Faz mais um pouquinho. Ele falava assim, né? O personagem era sempre o entrevistador, né? Aí ele... e o entrevistador era meio em cima do Paulo Lima, né? Que tinha um programa no 89 que era o Trip 89. Sim. E o Paulo Lima fazia esse programa, né? Ele sempre entrevistava algum esportista e tal. E uma vez eu lembro que eu tava ouvindo o Paulo, ele tava entrevistando um surfista, daí ele falou assim, o programa Trip 89, não sei quantos anos, ele falou, tentando encontrar vida inteligente no rádio. Ele falou alguma coisa assim. Eu falei, cara, isso é muito engraçado, né? Então isso ficou na minha cabeça. E aí quando o Peterson Foca, né, ele era sempre entrevistado, e o entrevistador eu fazia meio na onda do Paulo Lima, daí ele falava assim, ô Foca, conta pra gente, o que você pensa sobre o surf? Ele fala, pensar, maluco? Sei lá, meu. Pensar é muito difícil, meu. Só sou do surf, tá ligado, meu? E ele falava umas coisas assim, né? E era essa zoeira que a gente fazia com o Peterson Foca, né? Que era um surfista que era meio burrão e tal, assim... E fez muito sucesso, inclusive, cara, principalmente com o público surfista, né? Que se identificava, mas ele nunca achava que o Foca era ele. O Foca era sempre um amigo dele. Né? E aí virava essa zoeira, né? Um chamava o outro de Foca e tal. Então era uma época muito boa. Que gostoso. E esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro programa que eu fiz, era o Sobrinhos do Ataíde. Sobrinhos do Ataíde foi até 99. Nossa. Aí, foi de 95 a 99. As pessoas só acham que foi mais, né? Mas foi porque a gente lembra até hoje. É algo que ficou, né? A gente fez os Sobrinhos, a gente fez o MTV Rock Go, que era um programa que fez muito sucesso na MTV. E era o auge da MTV ali, né? Os principais ícones da MTV. A gente fez o programa que deu recorde de audiência de todos os tempos da MTV do Brasil, foi o Rock Go, né? Que foi e eram você... Que era um campeonato de futebol entre os músicos, né? Tá, sim. Então eram bandas de rock que formavam times de futebol. Lembro. E aí era, sei lá, era Sepultura contra a Cidade Negra, o Rapa contra o Skank, eram as bandas, né? E eles montavam os seus times e os caras jogavam... Tinha uns que jogavam bem, né? O Samuel Rosa, por exemplo, era um que jogava bem. É mesmo? Jogava bem futebol. Mas tinha muito perna de pau, né? E o engraçado era tirar sarro dos pernas de pau, né? Lógico. O Ratos do Porão, por exemplo, tem uma história ótima, né? O João Gordo, que era o vocalista, né? Ele tinha acabado de ser contratado para trabalhar na MTV. E a conversa do mundo punk é que o João Gordo tinha se vendido ao sistema, ele era traidor do movimento punk. Começaram com essa história e o João Gordo ficava puto da vida. Então, quando ele... E ele ia jogar, né?
tremendo perna de pau também, né? Ia jogar. E a gente tava lá pra zoar todo mundo, né? Aí o diretor veio falar, olha, pessoal, vocês podem falar tudo, mas não falem, não vai fazer gracinha falando que o João Gordo é traidor do movimento punk, que ele fica puto da vida. Aí eu falo, não, tudo bem, pode deixar, tal, não sei o quê. Aí, entra em campo o João Gordo, Bonfá. Acaba de entrar em campo o João Gordo, mais conhecido como o maior traidor do movimento punk. Os caras, ele falou isso. Céu. Os caras, aí o próprio João Gordo deu risada. Não tem falou, como. Aí acabou, né? ai que ótimo. Acabou, quebrou o paradigma, ótimo. E assim, esse era o programa que a gente fazia, muito né? Muito bom. Tirava sarro. Mas eu ia te perguntar isso. Você fez do humor o teu trabalho. As pessoas te levavam a sério, Felipe? Conta pra gente. Olha, eu, na vida pessoal, eu sou uma pessoa super normal, sério, sou até meio tímido, você brincou você comigo é tímido. Fora do ar, né? Eu sou meio fora tímido do ar eu te mesmo. achei tímido. Mas assim, é porque tem gente, por exemplo, tem um humorista que é humorista 24 horas. O cara fica contando piada, o cara conta piada aqui. Eu não sou essa pessoa. Mas não perde a graça? Eu escrevo, meu humor é escrito. Até me perguntaram outro dia, falaram, mas você não faz stand-up? Eu falei, não faço stand-up. Por quê? Porque, cara, porque o meu humor, eu gosto de escrever. Eu fico lá no meu computador, eu escrevo. Se você lê o meu roteiro, o que tá no roteiro é o que tá no ar. Eu sou super assim metódico, eu trabalho, tenho meu estúdio e tal. Então é a minha personalidade. Claro. Então eu acho que fora do ar eu sou uma pessoa normal. Então as pessoas acho que me levam a sério. Pelo menos eu tenho a impressão de que sim. Se eu viro as costas elas ficam dando risada. Não tem como. E também acho que não tem como deixar de te pedir uma piada. Né? É Sei, porque você prepara que hoje você vai me contar algumas. Boa. Não, você trouxe todos os personagens com você? Trouxe. Que gostoso. Mas termina de me contar. Você estava fazendo MTV Rock Go. A gente fez MTV Rock Go, que foi muito legal. E aí quando acabou o grupo, em 99, daí eu fui trabalhar em carreira solo. E aí eu fiz o meu primeiro personagem de carreira solo, que foi o Homem Cueca, que foi um baita sucesso, que foi em 99, ano 2000, que fez muito sucesso. Caramba, né? ele já tá um adulto, o Homem Cueca, então... O Homem Cueca já tem 25 anos, Que né? legal, olha isso. Que ele fazia, e aí, mano, certo? É R$100 mais o dinheiro do busão aí, certo? É nós na fita. Que era uma história de um mano, né? Que eu tava com essa ideia de fazer um personagem. Porque nesse momento, né, no Brasil, o rap nacional tava forte, bombando, assim, aquela banda Racionais MC, que eu adoro, eles estavam fazendo o maior sucesso e tal, e era uma coisa que era muito ligada ao baile funk, né, o antigo, né, o bailão, isso não estava no mainstream. E aí, de repente, surgiu isso, e isso começou a sair da periferia e começou a tocar. A Jovem Pan estava tocando um programa de rap, o X, que era amigo meu, rapper, né, apresentava um programa. Então, isso estava surgindo. E esse jeito de falar, o mano, e aí, mano, certo, é nóis, isso estava surgindo na boca da molecada. E aí eu falei, cara, isso é uma coisa que tem que fazer, eu tenho que fazer alguma piada com isso, tal. Isso tava na minha cabeça. E um dia veio a ideia de fazer o Homem Cueca. E aí eu criei esse personagem. Quando eu criei, deu identificação explodiu. total, E virou uma frase, explodiu. marcou R$100 o dinheiro do busão. Todo falava, mundo. Obrigado não, mano. É R$100 mais o dinheiro do busão. Era essa brincadeira. Ficou geral. Né? Quem não falava isso? Geral, eternizou. E foi o primeiro personagem, né? Que era também um desafio, né? Porque você fala, depois de ter feito o sucesso que eu fiz nos Sobrinhos do Ataíde, né? O que se faz depois, né? Essa era uma coisa, e eu nos Sobrinhos do Ataíde, eu não era o maior criador, né? Quem escrevia a grande maioria dos textos era o Marco Bianchi. Tá. Ele que escrevia tudo. Eu cheguei no final dos Sobrinhos, na segunda metade dos Sobrinhos do Ataíde, eu comecei a colaborar com um texto ou outro e tal, mas a grande criação era do Marco. E quando acabou os Sobrinhos, eu fiquei meio à deriva, né? Eu falei, nossa, será que eu sou capaz, né? E aí eu comecei, eu não escrevia direito, eu comecei a melhorar tal, porque eu falava, cara, ou eu vou fazer alguma coisa, ou eu vou ter que voltar para a arquitetura, né?
Muito bom. E aí eu consegui criar esse personagem que foi o primeiro, e aí de lá pra cá foram vários personagens. Todos, eu quero ouvir todos, todo mundo quer hoje, imagina. E isso você tava quando nasceu o Peterson Foca. Não, o Peterson Foca foi no Sobrinhos, né? Isso, Na verdade em foi seguida, antes do Sobrinhos. na carreira USP, solo né? foi Em 99 foi o com o Homem Homem Cueca. Cueca, que daí foi na Jovem Pan. Na Jovem que eu Pan, tá. trabalhava na 89, aí quando acabou o grupo eu fui trabalhar na Jovem Pan. Você já estava na Jovem Pan. Eu fiquei 2 anos na Jovem Pan, quase 2 anos na Jovem Pan, e criei o Homem Cueca lá. E aí saí da Jovem Pan, fui pra Rádio Mix. Tá, Rádio Mix. E aí, na Rádio Mix, que eu criei o Dr. Pimpolho. Ai, pronto. Gente, o Dr. Pimpolho, o Dr. Pimpolho... Que é um personagem que faz sucesso até hoje. Ele tá em todas as famílias. É. Eu vou falar aqui, tá? O meu irmão, hoje o apelido do meu irmão, carinhosamente que eu dei, é Dr. Pimpolho. Um beijo pro meu irmão Douglas, porque eu contei isso pra você, inclusive sim, no Instagram. Que família não tem um Dr. Pimpolho? Que trabalho, não é? Um vizinho, todo mundo tem um Dr. Pimpolho eu acho que por todo perto. mundo já teve algum chefe, em algum momento da vida passou por um chefe. Conhece um Dr. Dr. Pimpolho? Isso aí você tinha saído da Jovem Pan, estava na Mix. O Dr. Pimpolho nasceu na Mix. Dr. Pimpolho nasceu na Mix. Na verdade, então, o Dr. Pimpolho, ele é inspirado no Tutinha, né? Que é o presidente da rádio, né? Da Jovem Pan. Que legal. E aí você já estava fora da Jovem Pan, quando você se inspirou. Então, na verdade, quando eu fui trabalhar lá, eu conheci o Tutinha, né? De perto. O Tutinha é uma lenda, né? Uma lenda claro. do rádio. E todo mundo sabia desse jeito dele e tal. E aí, quando eu conheci, eu conheci de verdade, né? Convivendo ali no dia a dia, eu falei, cara, ele é um personagem pronto, né? Aí eu virei pro Emílio Surita, né? Que apresenta o Pânico. Sim. Falei, cara, Emílio, eu vou fazer um personagem inspirado no Tutinha. Ele falou, se você fizer, você vai ser mandado embora na hora. Você foi muito corajoso. Você vai ser mandado embora na hora. Aí eu falei, tá bom, né? Infelizmente, então não vou fazer. Guardei. Aí saí da Jovem Pan, fui pra Mix. Aí quando eu cheguei na Mix, eu me senti à vontade pra fazer o personagem. Só que assim, eu não dei nome, não falei que era, não falei nada, né? Simplesmente ninguém imaginava. Fiz um chefe X, dono de um escritório X, que ninguém sabe o que faz até hoje, né? Você não sabe o que o Dr. Pimpolho faz, ele é dono do escritório, ele é o chefe, né? Mas você não sabe qual que é o negócio, o ramo dele, né? E aí fiz. Aí quando eu fiz, nossa, o diretor da rádio na época, o Marcelo Braga, me chamou na sala e falou, escuta, você fez um personagem inspirado no no Tutinha? Aí eu falei, como é que você sabe, né? Ele falou, porra, é igual, né? Eu falei, nossa, sério? Ele falou, todo mundo tá ligando aqui na rádio, comentando. Felipe. Pessoal do meio rádio, tá todo mundo, essa piada interna aqui, tá todo mundo comentando. Eu falei, nossa, cara, mas não era pra isso, né? Ele falou, Eu falei, e aí, você quer que eu tire do ar? Ele falou, não, deixa, né? Todo mundo ouvindo, deixa. Ele falou, só não vai fazer nada que te comprometa, né? Não vai dar nome aos bois, deixa a piada no ar. Quem pegar, pegou. E aí foi a história. Aí ficou no ar, né? Putz, eu fiquei 9 anos na Mix. Você ficou 9 anos? Fiquei 9 anos na Mix. No começo, me falaram que o Tutinha não tinha gostado da história. Mesmo? A reação dele? Nossa, Ali ele não te procurou, não, pra tirar satisfação, não. né? Aí... Obrigada, Tutinha. Foi super legal que você deixou quieto. Um cara do bem. Daí, putz, passou... uns anos e tal, daí eu fiquei sabendo que ele, na verdade, ele gostava, né? Acho que ele aceitou a piada. Ele se sentiu homenageado. Exato, porque é uma homenagem, né? Lógico. E aí ele aceitou a brincadeira. Ele já estava de olho em pegar você de volta. Aí claro depois de 9 anos de Mix, 8, quase 9 anos de Mix, eu saí da rádio, né? Aí quando tava querendo sair, eu pedi para um amigo que era amigo em comum comentar com ele que eu tava querendo sair da rádio e tal, se tinha interesse e tal. E ele falou, aí esse meu amigo, né, voltou, falou, Felipe, não sei. Eu falei, como assim, você não sabe? Falei, cara, porque metade da reunião ele ficou te xingando. É mesmo? Que você tinha feito piada com ele, não sei o quê. E a outra metade da reunião ele ficou te elogiando. Ai, que delícia. Falando que você era genial, que genial. Você fazia, não tinha nada igual, que ninguém sabia fazer sketch de humor em rádio como você, e não sei o quê, e que você era ótimo e tal. Aí eu falei, nossa, e agora, né, meu? Será que eu tenho espaço para voltar? Será que eu posso voltar, né? Ou será que eu vou voltar e me ferrar? Ele vai estar com raiva de mim?
Aí nós marcamos uma reunião, né? Aí eu fui até lá. Só vocês dois? E esse amigo em comum, tá né? bom. Nós fomos lá. Aí quando eu entrei na Que rádio, medo. parecia assim, tipo, o inimigo entrando no quartel-general do outro inimigo, né? Putz, todo mundo olhando assim, falou, Você é corajoso. O que esse cara tá fazendo aqui? Nossa. Aí eu entrei e fui direto pra sala dele, ninguém entendia nada, né? Aí nós tivemos uma reunião, foi ótima. Reunião super legal. Parecia que eu nem tinha passado os 9 anos que eu tinha saído de lá. Parecia que eu tinha saído outro dia da sala dele. Aí no final da reunião ele falou, mas só tem uma coisa, né? Eu falei, o quê? Ele falou, falei, lá vem, né? Só tem uma coisa, né? Tipo, sabia, né? Lógico. Aí ele falou, você vai ter que fazer o Dr. Pimpolho aqui na minha rádio. Sensacional. Chega de ficar fazendo esse personagem na outra rádio. É um cara de visão, né? É outra coisa. Aí ele teve o fair play, né? De saber rir de si mesmo, né? E de se zoar. Que esse é a maior qualidade de uma pessoa, eu considero. Exatamente. É aquela pessoa que sabe rir de si mesmo. De si próprio, exatamente. Maravilhoso. Eu imagino quando você chega nos locais, quando você chega, todo mundo quer uma piada, o pessoal quer saber do Pimpolho. Como é que funciona na tua vida pessoal com relação às pessoas que sabem que você é o doutor, porque você faz o Dr. Pimpolho. Então, não, tem muita gente que fala, imita o Dr. Pimpolho, né? Não imita, eu que faço o personagem. É demais. Tem muito isso. Mas todo mundo te pede. Pede. E o Dr. Pimpolho, ele tem essa voz anasalada, ele fala, meu, quer saber, vai se f***, tá demitido, né, meu? É demais. Que é o bordão dele, né? É muito bom. Aí tem a Cileide que fala, Dr. Pimpolho, tem ligação pro senhor na linha 2. Nossa, Cileide, pode passar então, meu. Muito bom. Sempre esses diálogos da Cileide com o Dr. Pimpolho, é muito engraçado. E todo mundo quer escutar alguma coisa do Dr. Pimpolho. Quer dizer, você não tem sossego, né? Nem tem um momento de lazer. E por falar em momento de lazer, eu quero te cumprimentar com um presente do nosso patrocinador, um vinho da New Wine, para que você celebre diversos momentos com todos os seus personagens. Secret Angel. Muito bom, obrigado. Imagina. E se você quiser conhecer mais rótulos da New Wine, que tem mais de 800 rótulos diferentes, um estoque com mais de 10 mil garrafas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. New Wine. Conta mais, Felipe. Agora, já que você está aqui, eu vou aproveitar esse momento e eu vou pedir que o Dr. Pimpolho venha e você conte uma historinha dele pra gente. É possível? Possível. Bom, eu tava gravando uma história que o Dr. Pimpolho, ele chega no escritório, né? Ele tá bravo. Ele fala, ô Cileide, se eu pegar mais uma pessoa falando bem do Valdeci, eu vou mandar pro ele da rua, hein? Ela fala, por que, Dr. Pimpolho? O Valdeci... Aí ele tá puto da vida, porque a mulher dele obrigou ele a contratar um cara para dar aula de yoga de manhã para os funcionários. Aí esse lady fala, Dr. Pimpolho, mas o senhor queria que a gente estivesse falando mal do Valdeci? Falou, esse cara fazendo yoga aqui na minha empresa, me enchendo o saco. E aí ele fica bravo, né? E a Cileide vira para ele e fala assim, mas o Dr. Pimpolho... E ele começa a reclamar. Aí a Cileide fala, como é que é a história? A Cileide fala assim, mas o Dr. Pimpolho, depois que a gente começou a fazer yoga, todo mundo melhorou, todo mundo tá melhor. Ele falou, que melhor, Cileide, O Sandro lá da contabilidade, continua tomando café o dia inteiro, toma uma xícara com meia xícara de café. A Lúcia do financeiro, fica chorando o dia inteiro que separou do marido. O Durval, tá gordo, tá fazendo exame, quase que teve infarto a semana passada. Quem que tá bem aqui na empresa? Aí a Cileide fala assim, Dr. Pimpolho, o senhor é fogo, né? Parece que o senhor quer ver sempre todo mundo pra baixo, né? Aí ele fala, Falei, Dr. Pimpolho, o senhor só fala essas coisas, né? Pra deixar todo mundo mal. Ele falou, Cileide, não era a minha intenção, né? Falei, se não é essa a intenção, então o senhor tem que dar boas notícias para as pessoas. Falar coisas boas para as pessoas, né? Ele falou, tá bom, Então eu vou falar uma coisa boa para as pessoas, Aí ele chega assim no escritório, né? Tá todo mundo trabalhando e fala, pessoal, minutinho da sua atenção, ó. Eu vou dar uma notícia boa aqui para vocês, tá, Nesse final de ano... eu vou inaugurar o meu apartamento novo em Nova York, Olha que notícia boa, Aí todo mundo,
Pô, todo mundo começa a trabalhar. Olha isso, Liz, tá vendo? Olha as ideias merda que você dá, meu. Ele sai puto e volta pro escritório. É muito bom, eu morro de pena da Cileide. É muito bom, é muito A bom. Cileide só se ferra, Ela só né? se ferra. A Cileide existe ou a Cileide... A Cileide é um meio que um arquétipo, assim, de uma secretária, né? Eu peguei várias inspirações. A voz da Cileide foi inspirada na voz de uma secretária que eu tive, que foi secretária do meu sogro, e trabalhou comigo. É uma senhora, a Cileide. Era uma senhora, trabalhou comigo um tempo. E, quer dizer, não era tão senhora, mas ela tinha essa voz. E eu peguei essa inspiração da voz dela. Teve uma secretária que trabalhou pro Tutinha no começo, que era a Vera Aranha, que é uma simpatia. Encontrei ontem a Vera, aliás. Um beijo para você, Vera. Que também me dava algumas ideias, né? E é meio que um misturado. É um misturado. Porque quando a gente faz humor e quando a gente cria personagem, salvo alguns personagens que são pensados, por exemplo, o Dr. Pimpolho, a origem veio do Tutinha, mas na verdade, quando eu faço, eu não fico pensando no Tutinha. Não, isso foi só uma inspiração. Foi inspiração no momento do nascimento do personagem. Porque depois ele é um arquétipo, né? Ele é o arquétipo do chefe que abusa, que maltrata os funcionários, que fala palavrão, que é grosseiro e tal. E que isso é meio que um arquétipo universal, né? Não é só do Brasil, todo mundo, né? Tem alguém assim, tem chefes assim. Então esse é o arquétipo. Eu acho que a gente brinca com esses arquétipos. A Cileide é um arquétipo de uma secretária que engole desaforo do patrão, que tá sempre lá, né? Que resolve todos os BOs e que, aguenta. E incrível, assim, incrível. Da mesma maneira, por exemplo, a Sandra, que é outro personagem que eu faço. Vamos falar na Sandra, eu preciso falar na Sandra, mas antes da Sandra, eu vou te convidar para você contar pra gente agora no nosso momento Sintonia. Sintoniza comigo. Me conta todas essas histórias, qual que foi a grande virada na tua vida que te levou a criar os personagens, que te levou a fazer do humor a tua carreira. Olha, tem um momento importante que eu acho que é o seguinte. Como eu falei, eu fazia arquitetura, né? E a gente trabalhava, e eu fazia em paralelo o programa de rádio. E a gente começou no 89, e a gravação era à noite. E eu tinha um trabalho, eu trabalhava numa empresa chamada Richard Ellis, que era na área na área imobiliária e tal, e eu trabalhava na área de shopping center e tal. Então, primeiro eu trabalhei de estagiário de arquitetura mesmo, depois eu mudei para essa empresa que eu usava o meu conhecimento de arquitetura nesses projetos de shopping center. E era a minha vida aquilo ali. E o rádio era uma brincadeira, só que o rádio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí teve uma hora que, assim, não teve jeito, que a gente foi capa da Vejinha. Nossa! E essa minha vida do rádio era uma vida, vamos dizer, era a vida escondida, né? Em paralelo. Que ninguém sabia, porque de dia eu trabalhava de terno e gravata no escritório na Avenida Paulista, edifício Eluma, ali, pá, né? Tipo, eu tinha uma vida eu era trainee dessa empresa. E à noite eu tinha minha identidade secreta, eu saía de lá e ia até o prédio da 89, que era na Praça Oswaldo Cruz, ali em frente ao shopping Paulista, onde era a rádio, né, na época. E gravava os Sobrinhos do Ataíde. Chegava de terno e gravata, né, na 89, ninguém entendia nada. Que legal. Esse cara de terno. Eu tirava o terno, tirava a gravata e se transformava. E aí, quando foi capa da Vejinha, eu cheguei segunda-feira. A Vejinha, na época, era o veículo. Lógico. Né? Nos anos 90, assim, na casa de 100% das pessoas tinha uma Veja. Assinávamos a Veja. Chegou a Vejinha com a minha foto na capa. Eu, o Marco e o Paulo, assim, os sobrinhos do Ataíde. Puta, eu falei, ferrou, né? Cheguei segunda-feira, entrei no escritório. A secretária falou, o Walter, que era o presidente da empresa. O Walter tá te chamando na sala dele. Aí cheguei lá, entrei na sala dele e era uma sala envidraçada, assim, todo mundo via, né? E o Walter era um que era bem Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho. Também. Nossa, total. Aí ele botou a Veja assim, apontou, falou, que é isso aqui? Uma puta cara de bravo, né? Eu falei, fiquei meio gaguejando assim, falou, é você? Eu falei, sou eu.
porra, eu sou seu fã, eu não sabia, meu. Bom, Porra, sensacional. meu. Ai, que alívio, que Nossa, que alívio. gostoso. Aí ele falou, meu, você que fala, uhul, faca animal. Eu falei, eu falei, não acredito, cara, eu te ouço toda Que hora no rádio. bacana. Aí ele me levou me apresentou, quer dizer, eu já conhecia, eu trabalhava lá, mas ele levou pra todo mundo, Que todas as legal. áreas, falou, você sabe quem ele é? Os caras, sei, o Felipe. Não, ele é o Peterson Foca. E aí a gente foi no escritório inteiro, ele me levou, fez a maior auê, assim. Foi muito engraçado, Que gostoso, né? Felipe. E aí, Nasceram meses vários. depois, eu pedi as contas, Claro. porque aí realmente o rádio tava bombando e não dava para levar as duas coisas. Sim, sim. Felipe, eu ficaria horas aqui com você. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu preciso saber da Sandra. Eu acho que todo mundo é fã da Sandra. Como é que nasceu? Parece maluco. Como é que nasceu a Sandra? A Sandra nasceu lá em 2016, mais ou menos. Eu tava fazendo os personagens que eu fazia e tal, e aí eu conheci uma pessoa que tinha a voz da Sandra. Ah, tá bom. E essa menina era muito engraçada, ela tinha esse jeito de falar, essa voz meio anasalada, meio paulistana, e aquilo, eu achei o jeito dela falar tão caricato, que eu falei, cara, isso é um personagem também, porque tem às vezes, né, na vida que, na minha carreira, às vezes dá um estalo, eu falo, meu, isso é um personagem. E aí eu tenho que ir atrás. E quando eu conheci essa menina, eu falei, ela é um personagem. Mas era a voz, não era a personalidade dela, entendi. nada disso. Mas eu peguei a voz dela e eu falei, eu preciso fazer um personagem assim. E ela era realmente High Society e tal, não sei o quê. E eu peguei isso, eu fiquei burilando e tal. E eu tinha uma personagem que era a Cigana Catita. Nossa, era que maravilhosa. fazia as entrevistas. E eu fiz um dia que a Sandra, que ainda nem se chamava Sandra, acho que chamava Sandra, ela ligou para a Cigana Catita para falar que ela estava com um problema. Que ela falava, gente, a Cigana falava, ei, lindinha, qual é o seu problema? O que tá afligindo esse seu coraçãozinho? Aí a Sandra falava, não, Cigana, posso falar? É que é o seguinte, a vida inteira, eu achei que eu era do signo de Aquários, né? Aí, menina, fui fazer o mapa astral e a moça do mapa astral perguntou que dia que eu nasci, hora, aonde que eu nasci e tal. Aí eu dei os dados pra ela e quando me volta o mapa astral, você acredita que eu não sou de Aquários, eu sou de Peixes? Por causa de minutos? Eu falei, não dá, né? Eu passei a vida inteira achando que eu era de Aquários, agora eu sou de Peixes? Como assim, Cigana? O que eu faço? Aí a Cigana dava uma solução pra ela que eu não lembro mais o que era, mas assim surgiu a Sandra. Que gracinha. E quando eu fiz esse personagem, eu cheguei na Jovem Pan e todo mundo veio falar, meu, esse negócio que você fez, essa socialite, isso é engraçado demais, não sei o quê. E o diretor da rádio, que era o Marcelo Eduardo, que é diretor até hoje, ele falou, meu, isso é um personagem, cara. Investe nisso aí. Aí foi um spin-off da Cigana Catita, que eu peguei e transformei ela numa historinha independente, aí criei um novo personagem que é a Sandra. Então conta uma historinha pra gente da Sandra, por favor. Da Sandra. Bom, a Sandra tem uma história que eu fiz essa semana, inclusive, que a Sandra fala, gente, posso falar? O Rô, meu marido, ele resolveu organizar o aniversário do Leozinho na Barô, né? Aí, menino, ele que falou que queria fazer um churrasco, eu falei, ai, tá bom, né? Eu não gosto muito de churrasco, mas eu falei, tá bom, vai, homem quer fazer churrasco, tudo bem. Aí ele pegou, chamou um churrasqueiro, organizou e tal. Aí, menina, no dia do churrasco, convidei a classe inteira do Leozinho, da escola. No dia do churrasco, chega o churrasqueiro 9 horas da manhã, mas com uma barba. Mas com uma barba. Sabe aquela barba desse tamanho, assim, barba de lenhador americano, aquele visual trumpista, redneck, que eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer? O que as mães da escola do Leozinho vão achar? Esse cara com essa barba, esse visual extrema-direita na minha casa, vão me crucificar, né? Aquelas mães todas progressistas, né? Todas que querem, tipo... Sabe, tudo milionário que vota no Boulos, sabe assim? Aí, menina, eu falei, tô ferrada, né? Aí chegaram elas, todas veganas, sabe? Aquele visual que não pinta o cabelo, grisalhas, né? Todas, enfim.
Posso falar? Não só comeram carne, como passaram a tarde inteira suspirando pelo tal churrasqueiro e ainda no final me chamaram de lado pra pedir o contato. Você acredita? Parece uma louca, né? Não, sério, posso falar? Essa mulherada, eu falei pro Rô, meu marido, né? Eu falei, esses homens aí, Faria Limers, que passam o dia inteiro de coletinho, gel no cabelo, no ar-condicionado, esses homens que se cuidem, viu? Porque a mulherada tá que tá. Parece uma louca. Muito bom. Felipe, sensacional, sensacional, que gostoso. Eu queria ficar horas com você e saber muito mais, saber que você contasse muito mais história pra gente. Foi uma delícia. Obrigado. Muito obrigada pela Muito participação. legal também, Eu acho que isso obrigado. assim é uma coisa que faz bem pra todos nós. É uma delícia. Eu falo que a minha filha é pequena, mas quando tocava Sandra no rádio, depois da vinhetinha, que ela via que era a Sandra, ela dava um grito de alegria, ficava esperando a Sandra. Assim. É muito bom. Você faz uma coisa maravilhosa, você leva alegria. Tanto que a Rádio Alegre, tenho certeza absoluta que o nome não poderia ter sido melhor. Parabéns, Felipe. Obrigado. Muito obrigada. Valeu. Te esperamos outras vezes. Obrigada, Obrigado, gente. Felipe. Tchau. Obrigada. Você fique conosco. Espero vocês nos próximos episódios e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigada.